A água saiu e de repente ouvi a voz dela de novo. Senhor Costa, já encontrou o problema? Respondi-lhe, pode ficar descansada. Daqui a uma semana a parede estará completamente seca. E ela, muito agradecida, muito obrigada. Eu sabia que podia confiar em si. Bom, a verdade é que alguns dias depois a parede ficou mesmo seca. Não podem imaginar o que aquela senhora dizia de mim. Eu já não era só um especialista, eu era para ela um grande especialista. Recomendava-me a toda a gente. Nada é insignificante para Jesus. Aquilo que nós consideramos pouco importante, para Ele tem uma grande importância, porque Ele sabe que pode, por essa pequena folha, ela ser o impeditivo da nossa felicidade, da nossa realização. Por isso Ele diz estas palavras. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. E, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Todos os vossos cabelos estão contados. É uma coisa maravilhosa. Gilbert Aigett disse estas palavras. Gravados e arquivados na nossa mente encontram-se milhões de acontecimentos, recordações, hábitos, instintos, desejos e esperanças, temores e sons, memórias brutais, coisas ouvidas, sentidas, vistas há mais de 30 anos, deleites nunca experimentados, mas incessantemente imaginados. Como a complexa estrutura de uma ponte, a pressão exata de um dedo sobre nós, a curva precisa de uns lábios, sombras, rostos, o odor de jardins, orações, poemas, vitórias, o temor do inferno e da morte, a brisa do mar e um céu estrelado estão dentro da nossa memória. É realmente assim. E há um outro especialista que diz esta frase: na mais completa verdade científica, nada do que entra no cérebro se perde. Poderíamos realmente falar muito sobre isto. Tudo o que vimos, ouvimos e fizemos, tudo o que viram, ouviram e fizeram os nossos antepassados, há especialistas que dizem que fica de alguma forma registado e ativo em nós. A consciência é o depósito das experiências espiritual da raça humana. Será que a minha maneira de ser, a minha personalidade sofrem consequência das coisas que foram sendo depositadas na minha alma? As ideias, os impulsos, os desejos que surgem na minha mente provêm daí? Num livro, Manipuladores da Mente, encontramos um pensamento absolutamente sublime. Quando pensamos, uma corrente elétrica desencadeia uma ação nas células. Com o passar do tempo, somos insensíveis ao que vemos e ouvimos, porque esta informação, arquivada no escuro caixote do nosso inconsciente, aí fica e torna-se o centro de informações onde vamos buscar as orientações para os nossos pensamentos e ações, sem nos darmos conta que isso determina as nossas decisões. É realmente impressionante. Em palavras mais simples, daria que o inconsciente determina a nossa conduta. Somos maus não porque queremos, mas porque não o podemos evitar. Somos maus por natureza, e eu diria, física, mental e espiritual. Nascemos maus por herança e tornámos-nos piores por tudo que vimos, ouvimos e fazemos. O mal é hereditário e cultivado. Tudo está arquivado em linguagem no inconsciente. As imagens visuais,
auditivas, etc. Estas imagens convertem-se em linguagem verbal e fica lá, armazenada no nosso inconsciente. Por isso se pode dizer que pensamos, sentimos, imaginamos e meditamos com palavras. Como sabem, vivi há alguns anos na Suíça e em determinada altura, por força de falar tanto francês, algumas pessoas chegavam a perguntar-me: pensas em português ou em francês? Porque realmente as nossas ações, a nossa vivência começa a realizar-se em linguagem. Aristóteles já dizia: o homem é um ser de palavras. E é o que ensina o Senhor Jesus. Não é só os filósofos que dizem isto, mas o Senhor Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 12, versículo 34 e 35, diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. No inconsciente está o tesouro, seja bom ou mau. A lei do pecado e da morte de que fala o apóstolo São Paulo pode explicar-se por este princípio. É um discurso enorme e nós vamos realçar alguns textos, alguns versículos, em que o servo do Senhor nos fala. Por exemplo, em Romanos 7,15, diz: o que faço não o entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Depois, e mais adiante no versículo 17, diz: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. E continua no versículo 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E versículo 23 diz ainda, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E finalmente o versículo 25 diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Texto maravilhoso, em que este homem mostra a sua alma, revela-se sem desculpas. Freud dizia que o inconsciente é intocável e não modificável. Realmente é uma tarefa impossível, em termos humanos, mudar-nos por dentro. A natureza do inconsciente é um tesouro que o homem tem dentro e que determina a sua conduta. O inconsciente é o que aparece no homem mau, os seus impulsos, desejos, ideias, pensamentos, imaginações, atos maus. Não pode fazer nada contra isto. Gosta do mal, pensa no mal, planeia o mal e faz mal. De maneira... Eu nem queria comparar, mas é como o porco. O porco também é assim. Podem lavá-lo, mas logo vai a correr para a lama. Gosta de deitar-se na lama, rebolar-se na pocilga. O que tem um mau tesouro tem uma má herança. Está doente e não tem remédio. Mesmo que chore, mesmo que lute, queira modificar-se e ser diferente, não consegue. Há um ditado que diz, mau és, mau serás, mau morrerás e em cinza te converterás. É um ditado. Jesus diz palavras muito próximas ao dizer em São Mateus no capítulo 12, este texto que vamos ler de novo, para reforçar, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira as coisas más. E São Lucas também nos apresenta este texto que diz, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Realmente,
O servo do Senhor, o patriarca Jó, já dizia: bebe a iniquidade como a água. E o profeta Isaías, inspirado pelo Senhor, diz estas palavras: mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. E Jeremias diz esta palavra absolutamente impressionante: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podeis vós fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. A situação é de facto desesperadora. Não há remédio humano para o homem. É tão natural fazer o mal como a silveira produzir picos ou a roseira produzir espinhos. O problema está na origem. É lá na origem, lá onde nascem os atos e as atitudes. O problema é no embrião, na fonte, na origem das ações. É lá que está o problema. Bernard Ramm teve um pensamento que dizia que somos pecadores no nosso centro de controle. Desse centro de controle saem ordens para as ações. Os perfeccionistas e os legalistas debatem-se com um problema, pois o que querem mudar é o exterior, o seu e o dos outros. Fazem esforços além da força humana para agir bem, mas depois de limarem a aparência, a conduta exterior, o que é visível fica ainda, como disse Jesus, estas palavras: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Palavras do Senhor Jesus. A condição não é animadora, realmente não é, mas há esperança. É uma pergunta que nós todos fazemos esta noite, depois desta análise. Será que há esperança para mim? Sim. Eu sou uma pessoa otimista e conheço a palavra de Deus. Sim, há em Jesus solução para este problema. Só em Jesus há solução para este problema. Nós encontramos um texto em São João, no capítulo 13, versículo 7, em que é esta conversa maravilhosa que ele tem com Nicodemos: é necessário nascer de novo. Sabem a quem é que Jesus disse estas palavras? Sabem quem era Nicodemos? Era um homem muito religioso. Eu creio que Nicodemos era um homem que ia todos os dias à igreja. Não só ao sábado, mas todos os dias. Ele era um guia espiritual, um príncipe em Israel. Um homem que conhecia a Sagrada Escritura, eu creio, sinceramente, desde o primeiro versículo até ao último de Malaquias. O último livro do Antigo Testamento. E conhecia estas passagens de memória. Era um homem que ensinava na maior universidade de Jerusalém. Quem sabe, talvez fosse um daqueles doutores com quem Jesus, quando este Senhor Jesus tinha 12 anos. Alguém que ficou admirado com a resposta de Jesus, que lhe interessava tratar dos assuntos do seu Pai Celestial e que a partir dali começou a observar Jesus, certamente de longe. Viu como cresceu, viu como foi batizado, viu como fazia milagres, viu como perdoava pecados e sentia uma necessidade muito grande de ser limpo por Jesus. Mas era um professor, era um príncipe da religião judaica. Como tinha vergonha de ir ter com Jesus durante o dia, começou a espiar os movimentos de Jesus durante a noite e descobriu
que Jesus tinha o hábito de passar muito tempo a orar num certo lugar, no jardim do Getsemane, ao Monte das Oliveiras. Uma noite foi ter com o Senhor e queria falar sobre o sofrimento da sua alma. Era, porém, orgulhoso e tentou argumentar com Jesus. Começou com o diálogo salvador. Deveria assim ter começado, mas em vez disso disse: Mestre. Jesus amava aquele homem e não quis entrar em dialética com ele. Ele tinha muito conhecimento na cabeça, mas o coração dele estava completamente vazio de esperança. E disse-lhe, frontalmente, diretamente: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quer dizer que é necessário tirar o mau tesouro que Jesus falou. Tirar este tesouro que está no coração e introduzir o bom tesouro. Mas isto só é possível mediante o que a Sagrada Escritura chama a conversão. Ou seja, um novo nascimento. Uma reforma da vida não o pode fazer. É necessário nascer outra vez. E é assim que o apóstolo São Pedro compreendeu também. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Realmente é a palavra de Deus, com o seu Santo Espírito, que vem gerar em nós um coração novo, como que conceber um coração novo. E a palavra de Deus tem poder, por intermédio do Espírito Santo, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Ela é apta para discernir o que está mal na nossa vida e retirar. Os escritores bíblicos usam as palavras juntas, medula, rim, espírito, para se referirem ao que nós hoje chamamos o inconsciente. Usaram estes termos porque na altura não eram conhecidos outros termos. A Bíblia tem o poder. A palavra penetra até ao mais profundo da vida do homem, que é o seu inconsciente, onde está o tesouro da vida e da conduta moral. O Espírito Santo, usando as palavras da Bíblia, penetra a verdadeira fonte da vida moral, mental, espiritual, remove o mau tesouro que está estruturado em forma linguística, tira as más palavras, a má informação, o vocabulário de pecado, a programação da mente que foi instalada, afirmo, certamente por Satanás. Corta as más ligações. Esta é uma obra do Espírito Santo. Essas ligações que foram feitas ao cérebro, ao nosso cérebro, pelo inimigo de Deus e nosso. E agora o Espírito Santo vai estabelecer uma nova rede de ligações no nosso cérebro. Uma ligação com Deus, com o trono do céu. Eu atrever-me-ia a dizer esta noite, só como forma de ilustração, mas crendo profundamente que é verdade, que o Espírito Santo como que reestrutura o nosso cérebro. A palavra de Deus faz um milagre. Pode não ser um milagre espetacular como o milagre da cura, mas ele penetra no misterioso depósito onde está
a herança da raça humana, ou seja, a sede do pecado original, e o limpa. Agora é uma pessoa nova, tem novos dados, novas informações, novos impulsos, novos desejos, que levam esta pessoa a pensar, sentir, desejar e certamente a agir de uma forma diferente.